Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece. Parte 9. Capítulo 68. Vivi tremia violentamente. Um Shichibukai como Mihawk? Não me admira que ele tenha conseguido construir uma organização tão poderosa, murmurou Zoro, apertando instintivamente o cabo de suas espadas ao ouvir o nome de Mihawk. Um Shichibukai. Incrível! Ele é tão forte quanto o Mihawk! Exclamou Luffy, lembrando-se de seu encontro com o espadachim. Não, eles não estão no mesmo nível. Mesmo entre os Shichibukais há uma diferença considerável de força, explicou Robin. Mesmo assim, ele é um Shichibukai. Mas alguém assim provavelmente não se daria ao trabalho de vir atrás de nós só porque derrotamos alguns de seus agentes, certo? Perguntou Usopp nervoso, já que havia aprendido muito sobre as estruturas de poder do mundo com Robin. Shichibukais, quartel-general da Marinha, 4 imperadores, as 3 grandes potências mantendo o equilíbrio mundial. Usopp enxugou o suor da testa. Não. Com aquele cara, qualquer um que descobre a identidade dele entra automaticamente para a lista negra, afirmou Robin, olhando fixamente para Vivi que tremia. Isso é terrível. O que fazemos? Gritou Usopp, agarrando a cabeça. Idiota. Ele ainda não sabe que sabemos a identidade dele. Nami argumentou, embora também estivesse assustada com a menção de um Shichibukai, e instintivamente agarrou o braço de Robin em busca de segurança. Mas eles sabem. Vão contar tudo para o chefe deles. Usopp apontou freneticamente para Vivi e Senhor 9. O que a gente faz, Robin? Nami implorou com o rosto se contorcendo em desgosto. Silenciá-los para sempre não era algo que a bondosa Nami pudesse fazer. Não se preocupe com eles relatando alguma coisa. Eles têm que se preocupar com a própria sobrevivência agora. Não é verdade? Senhorita Wednesday? Ou devo dizer, Princesa Nefertari Vivi de Alabasta? Robin olhou diretamente para Vivi, seus lábios se curvando em um sorriso cúmplice. Princesa? Todos os outros exclamaram, olhando para Vivi em choque. Crocodile? Princesa? O senhor, 9 ainda suspenso na fumaça, estava completamente perplexo. Por que ele não sabe nada disso? Como você sabe de tudo isso? Quem é você, afinal? Vivi mordeu o lábio com força, encarando Robin fixamente. Seu maior segredo. Como esse homem poderia saber? Minha reputação é mesmo tão desconhecida assim nos círculos de caçadores de recompensas hoje em dia? Vocês dois são mesmo profissionais? Robin suspirou dramaticamente, olhando para Vivi e o senhor 9. Faz tempo que não preciso me apresentar formalmente. Espere. O rosto daquele homem parece-me familiar. Gaguejou o senhor 9 com suor frio a escorrer-lhe pelo rosto. Será que me poderia soltar-me por um segundo? Perguntou hesitante. Robin pareceu intrigado e então libertou o senhor 9 da fumaça. Deixa eu só verificar uma coisa. O senhor 9 procurou freneticamente em seu casaco, tirando de lá uma pilha de cartazes de procurados. Embora coletar informações sobre recompensas fosse geralmente tarefa do senhor 8, sua principal tarefa, junto com a senhorita Wednesday, era conseguir comida para a cidade, o senhor 9 ainda carregava cartazes de indivíduos particularmente famosos. Achei. Robin, o soberano do céu. Recompensa. O senhor 9 rapidamente encontrou cartas de Robin. No instante em que viu o valor da recompensa, seus olhos se arregalaram, o suor escorreu pelo seu rosto e um terror absoluto tomou conta de seu olhar. Confirmando que não havia lido o valor errado, o senhor 9 ergueu a cabeça bruscamente, encarando Robin com horror e descrença, e gritou. Uma recompensa de 100 milhões de belis. Vivi cobriu a boca, olhando incrédula para Robin. 100 milhões de belis? Meu Deus! A recompensa congelada do Crocodile era de apenas 81 milhões de belis. Embora isso se devesse ao fato de as recompensas serem congeladas ao se tornar um Shichibukai, e o valor do belis ter inflacionado ao longo dos anos. Mas mesmo assim, uma recompensa de 100 milhões de belis. Isso era inegavelmente um grande pirata. Ei, e eu? Cadê meu cartaz de procurado? Vendo as reações dramáticas de Vivi e senhor 9 a recompensa de Robin, Luffy sentiu uma inveja enorme e gritou. Conseguir esse tipo de reação de choque só por ouvir sua recompensa. Era exatamente isso que Luffy queria. Essa é a verdadeira aura de um grande pirata. Deixe-me ver. Achei. Chapéu de palha Monk de Luffy. Recompensa. 45 milhões de belis, respondeu o senhor 9 com um tom bastante monótono. Após o choque dos 100 milhões de Robin, 45 milhões, embora ainda um valor alto para estimar, pareceu significativamente menos impressionante. Que tom é esse? 45 milhões de belis é muito dinheiro, tá bom. A reação apática do senhor 9 irritou Luffy imediatamente. A diferença de tratamento em comparação com Robin era demais. Droga! Como posso aumentar minha recompensa? Luffy cerrou os punhos. Luffy desejava desesperadamente aquela aura de grande pirata que Robin possuía, aquela que chocava as pessoas só de mencionar a recompensa. É isso aí. Derrotar piratas fortes aumenta sua recompensa. Os olhos de Luffy brilharam de repente. Essa expressão deixou Zoro imediatamente cauteloso. Na época em que só restavam ele e Robin, Luffy teve exatamente a mesma expressão quando percebeu que derrotar Bug lhe renderia uma recompensa. Robin, se derrotarmos o Crocodile, quanto minha recompensa vai aumentar? Luffy perguntou a Robin, respirando pesadamente de tanta empolgação. Ultrapassar os 100 milhões é garantido, respondeu Robin com um sorriso. Quebrar a marca de 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões. A mente de Luffy se fixou naquele número. Yos, vamos lá dar uma surra no Crocodile.
Rugiu Luffy, arregaçando as mangas com os olhos praticamente brilhando em verde de ambição. Ele desejava desesperadamente uma recompensa superior a 100 milhões, assim como Robin, para se tornar um verdadeiro grande pirata. Idiota! Usopp e Sanji gritaram ao mesmo tempo. Ir atrás de um Shichibukai só para aumentar a recompensa? Você está louco? Zoro cobriu o rosto com as mãos, suspirando impotente. Robin, dá um jeito no Luffy. Esse cara vai fazer alguma besteira de novo. Nami implorou, olhando para Robin, mas logo percebeu algo diferente em sua expressão. Não, eu também preciso derrotar o Crocodile, afirmou Robin com uma intensidade surpreendente brilhando em seus olhos. Nami e os outros olharam, chocados. Mas não pela recompensa. Crocodile possui algo que preciso. Vocês me emprestariam sua força, pessoal? Robin olhou seriamente para seus companheiros de tripulação. Robin não usaria Luffy como escudo ou desculpa. Com Nami e com todos os seus companheiros, Robin era sincero. Uf, claro, apenas um Shichibukai. Zoro sorriu ferozmente. Robin o ajudara tanto, agora finalmente era uma chance de retribuir. Além disso, se ele temia enfrentar um Shichibukai, como poderia esperar desafiar Mihawk novamente? Sanji soltou uma baforada de fumaça, com um sorriso nos lábios. Robin era um espírito afim quando se tratava de apreciar boa comida. E era graças a Robin e aos outros que ele agora estava livre para perseguir seu sonho. Se Robin precisasse de ajuda, Sanji não hesitaria. Finalmente. Chegou a minha hora, do bravo guerreiro do mar, conhecido como o valente capitão Usopp, de dar um passo à frente. As pernas de Usopp tremeram levemente, mas sua voz era firme e determinada. Robin foi a primeira pessoa a reconhecê-lo como um bravo guerreiro. Ele não podia se decepcionar agora. Eu também darei o meu melhor, declarou Nami, olhando para Robin com determinação. Não se preocupe. Tenho certeza de que podemos lidar com o Crocodile. Robin tranquilizou Nami com um sorriso. Com base na representação de Crocodile na história original, combinada com o feedback de seu sistema, Robin chegou a uma conclusão. Após sua derrota anterior nas mãos de Barba Branca, com um impacto semelhante à derrota de Moria para Kaido, embora Crocodile não tivesse desistido completamente como Moria, ele havia depositado todas as suas esperanças em fatores externos, a arma ancestral, Pluton. Isso provavelmente fez com que seu espírito, força de vontade estagnasse ou até mesmo enfraquecesse, tornando seu Haki inutilizável ou subdesenvolvido. Se esse fosse o caso, então, como usuários de logia, Robin essencialmente tinha uma vantagem contra Crocodile, especialmente porque Robin podia usar Haki. Ele era praticamente imbatível nesse confronto. Foi exatamente por isso que Robin priorizou a obtenção da Fruta da Fumaça. Um combate entre duas logias sem uma contramedida elemental direta e sem Haki como fator decisivo, do lado de Crocodile, provavelmente terminaria em empate. Na pior das hipóteses. Adicionando o Haki do Robin, Crocodile deixou de ser uma ameaça terrível. Que tratamento diferenciado. Vocês concordaram imediatamente quando Robin disse isso. Luffy resmungou em voz alta. Robin tem um motivo legítimo. Ao contrário de você. Zoro retrucou irritado. Lutar contra um Shichibukai só pela recompensa? Que estupidez. Mas contanto que a gente consiga derrotar um Shichibukai e aumentar minha recompensa, está tudo bem. Além disso, vamos ajudar o Robin. Xixixi. O humor de Luffy mudou instantaneamente para empolgação. O que há de errado com essas pessoas? Vivi, completamente ignorada durante essa conversa, ficou agora totalmente perplexa e sem palavras. Capítulo 69. Vivi ficou completamente estupefata. Sobre o que essas pessoas estavam falando? Vai derrotar um dos 7 Shichibukais, Crocodile? E com tanta naturalidade? Mesmo para um grande pirata com uma recompensa superior a 100 milhões de belis, eles não estavam subestimando demais os Shichibukais? Ao ver o sorriso relaxado no rosto de Robin, Vivi mordeu o lábio com força. Vocês estão loucos? Esse é um dos 7 Shichibukai. Um dos 7 grandes piratas que receberam direitos legais de saquear do governo mundial. Nem mesmo os fuzileiros navais têm autorização para interferir com eles. Vocês realmente entendem o que significa ser um Shichibukai? Vivi gritou, suas emoções finalmente cedendo à imensa pressão. Há 2 anos, como princesa Vivi de Alabasta, ela percebeu a sombra da Baroque Works por trás dos vários incidentes que mergulharam seu país no caos. Ela e Garon, o capitão da Guarda Real, infiltraram-se juntos na organização. Vivi adotou o codinome Senhorita Wednesday, enquanto Garon tornou-se o Senhor 8. Durante a infiltração, Vivi finalmente descobriu a identidade do misterioso chefe da Baroque Works, um dos 7 Shichibukai, usuário da fruta da areia do tipo logia, Crocodile. Quando Vivi descobriu a verdade que tanto buscava, em vez de alívio, sentiu apenas um profundo desespero. Crocodile, usando seus poderes logia quase invencíveis nesta região, frequentemente aproveitava seu status de Shichibukai para caçar piratas que causavam problemas em Alabasta, o que lhe rendeu a reputação de herói nos jornais. Enquanto isso, seu pai, o rei Nefertari Cobra, enfrentava uma crescente desconfiança da população devido a anos de agitação civil e uma devastadora seca de 3 anos. Tudo secretamente orquestrado por Crocodile. A influência de Crocodile em Alabasta havia chegado ao ponto de ofuscar até mesmo a autoridade de seu pai. O poder, a fama e o status de Shichibukai de Crocodile pesavam sobre Vivi, tornando-a incapaz de respirar. Diante dele, mesmo sendo uma princesa, ela se sentia completamente impotente. Agora, ouvir Robin falar com tanta naturalidade sobre derrotar Crocodile. Isso rompeu a represa que continha anos de dor reprimida e impotência dentro de Vivi. Senhorita Wednesday, desculpe interromper neste momento emotivo, mas, talvez pudesse dar uma olhada neste relatório? O senhor, Nob estendeu desajeitadamente um jornal que havia conseguido ao procurar o cartaz de procurado de Robin. Este jornal detalhou especificamente o confronto entre Soberano do Céu, Robin e o Shichibukai, Olhos de Gavião Mihawk.
Naquela época o Senhor 9 não havia compreendido totalmente a importância dos Shichibukais. Afinal, aquela era apenas a primeira parada na entrada da Grand Line. A maioria dos que operavam aqui eram jogadores de pequena importância. Um pirata do calibre de Crocodile aparecer nesta região, devido a informações sobre Pluton, foi uma exceção extrema. É claro que o Senhor 9 não tinha jogado o jornal fora, o dinheiro estava curto, e ler notícias antigas ajudava a passar o tempo durante suas tediosas missões de busca por comida. Vivi piscou, pegando inconscientemente o jornal do Senhor 9. Com seu país em crise e a descoberta horrível sobre Crocodile, ela não tinha tido ânimo para ler jornais ultimamente. Ao ver a manchete da primeira página detalhando o confronto entre o soberano do céu, Hoven, e Olhos de Gavião Mihawk, um dos 7 Shichibukai e o maior espadachim do mundo, os belos olhos de Vivi se arregalaram dramaticamente. Vê você. Depois de ler o relatório, Vivi gaguejou, olhando incrédula para Hoven. Esse homem já havia entrado em conflito com um dos Shichibukai, Mihawk, cuja fama possivelmente superava até mesmo a de Crocodile? E o relatório mencionou aqui do Conquistador. Que tipo de poder era esse? O artigo descreveu o confronto entre Hoven e Mihawk como um choque de reis. Essa linguagem exagerada deixou Vivi, que havia vivido toda a sua vida em Alabasta e sabia pouco sobre essas coisas, completamente atonita. Vejam como Hoven é incrível. Ele é chamado de futuro rei dos mares. E eu, Usopp, sou reconhecido pelo próprio Hoven como um bravo guerreiro do mar. É por isso que as pessoas de todos os mares me chamam de soberano do céu. Parceiro confiável do Hoven, Usopp o Bravo. Vendo a reação de Vivi, o antigo hábito de se gabar de Usopp ressurgiu. Ele apontou orgulhosamente para seu longo nariz. Então você pode lidar com o Crocodile, Usopp, o valente, comentou Zoro secamente, dando um tapinha no ombro de Usopp com sua expressão de vilão. Gak. A expressão de Usopp congelou instantaneamente. Ele? Derrubar o Crocodile? Isso foi suicídio. Gotas de suor frio brotaram na testa de Usopp, suas pernas começaram a tremer novamente enquanto ele lançava um olhar suplicante para Hoven. Hahaha. Ao verem a situação de Usopp, os outros caíram na gargalhada. O Crocodile é meu. Mas com certeza haverá batalhas para você, Hoven riu, e acrescentou em tom tranquilizador. Os subordinados de Crocodile teriam que ser enfrentados por Zoro e os outros. Em primeiro lugar, isso proporcionaria uma valiosa experiência de combate para seus companheiros, ajudando-os a se fortalecerem. Mais importante ainda, embora Hoven estivesse confiante contra Crocodile, enfrentar um Shichibukai ainda exigia toda a sua atenção. Ele não teria energia de sobra para lidar com outros agentes da Baroque Works. Seja usando os poderes da Akuma no Mi ou aqui, as batalhas intensas exigiam imensa resistência. Concentrar-se inteiramente no oponente principal era crucial. A derrota de Kaido na história original, desgastado por múltiplos oponentes, foi o exemplo perfeito do que não fazer. Deixa comigo. Usopp declarou imediatamente em voz alta. Contanto que ele não tivesse que lutar contra Crocodile pessoalmente, estava tudo bem. Além disso, Usopp confiava que Hoven não o colocaria em perigo. Certamente lhe seria designado um oponente adequado. Mas é estranho. Se você é a princesa de Alabasta, como Hoven disse, por que se infiltrar na Baroque Works? Nami perguntou de repente com os olhos brilhando. Ela sentiu o cheiro de Beliz. Bem, o olhar de Vivi vacilou nervoso. Não tente mentir para nós. Hoven possui um poder chamado aqui da observação. Ele sabe o que você está pensando. Como mais ele saberia que você é a princesa de Alabasta? Nami se aproximou de Vivi, erguendo delicadamente seu queixo e assumindo sua expressão de vilã intimidadora, enquanto olhava para o belo rosto de Vivi. Hoven reprimiu uma risada ao ouvir as palavras de Nami. Embora formas especiais de aqui da observação capazes de ler mentes e memórias, como a do Conde Vermelho, existissem nos mares, eram talentos inatos, impossíveis de treinar. Hoven havia mencionado essas possibilidades enquanto apresentava ao mundo a tripulação, sem jamais imaginar que Nami usaria isso para blefar com Vivi. Quanto a como Hoven sabia a identidade de Vivi, ele não precisava explicar, e Nami, Luffy e os outros não perguntariam. Assim como Hoven respeitava o passado e os segredos deles, eles confiavam nele implicitamente. Esse era um entendimento tácito entre eles. E de fato Vivi, em grande parte ignorante das complexidades do mundo exterior, empalideceu de medo. Ler memórias? Tal poder existe? Mas este homem tinha uma recompensa de 100 milhões de Beliz, enfrentou o Shichibukai Mihawk, um evento considerado um conflito de reis. Talvez possuir tal poder não fosse tão estranho assim afinal. Não está falando? Hoven, depressa, leia as memórias dela, insistiu Nami, intensificando o blefe. Eu vou falar. Por favor, não leia minhas memórias. Vivi gritou, quase desabando em lágrimas. Uma garota tem muitos segredos. Se ele lesse tudo, como ela poderia encarar alguém novamente? Vivi mordeu o lábio e relatou tudo. Descobrir agentes da Baroque Works causando problemas em Alabasta, infiltrar-se na organização com Igaron para encontrar um mentor e salvar seu país e, finalmente, o desespero ao descobrir que era Crocodile. Após ouvirem, Nami e os outros ficaram em silêncio. Estalo. Uma mão deu um tapinha leve no topo da cabeça de Vivi. Hoven? Nami e os outros olharam, chocados, enquanto Hoven repreendia Vivi gentilmente. Ah, é? Vivi olhou para cima, igualmente atonita. O tapa não foi forte, mas por que ele a bateu? Não faça essa cara, bobinha, disse Hoven, olhando para Vivi, seu sorriso habitual substituído por uma carranca. Me lembra de como a Nami costumava ser.
Robin olhou para Vivi com seriedade. Ele havia prometido a Genzo, sob juramento diante do túmulo de Belmer, que Nami viveria dali em diante feliz e livre no mar. Vendo aquela expressão de profunda dor e impotência. E se isso lembrasse Nami de sua própria infelicidade passada? Nami cobriu a boca, olhando para as costas de Robin, uma visão que sempre lhe trazia imenso conforto, e seus olhos se encheram de lágrimas. Nami se lembrou de Robin lhe dizendo antes que seu sorriso nem sempre parecia genuinamente feliz. Mas desde que conheceu Robin, desde que foi salva por ele, ela finalmente podia sorrir livremente no mar. Nami sentiu seu coração transbordar de alegria. Vivi observou a reação de Nami, piscou e pareceu entender. Essa garota teve uma experiência parecida no passado? Então vamos salvar o país dessa garota também, já que estamos nisso. Afinal, ela me lembra muito você, Nami, sugeriu Robin, apontando para Vivi, e depois se virando para Nami, que estava com os olhos marejados com um sorriso. Se é sério. Se você diz isso, como posso cobrar dela? Nami fungou, enxugando os olhos comovida pela gentileza de Robin. Você é um demônio? Zoro e Usopp disseram com uma expressão séria, olhando para Nami. Eles sabiam que Nami costumava falar grosso sobre dinheiro, mas na verdade era incrivelmente bondosa. É claro que se surgisse uma oportunidade de lucro enorme, Nami também não a deixaria passar. A única coisa que poderia fazer Nami abrir mão de uma chance de ganhar dinheiro seria algo relacionado a Robin. Xixixi. Salvar um país. Parece ótimo. Luffy exclamou radiante. Sim, parece ótimo, concordou Zoro com um sorriso. Ele nunca tinha tido uma experiência como aquela antes. O que devo adicionar ao meu título depois disso? Que tal, Usopp, o herói valente? O que vocês acham? Usopp ponderou seriamente, esfregando o queixo. Vê vocês. Vivi olhou fixamente, completamente estupefata. Essas pessoas são mesmo piratas? Por que parecem mais decentes do que os fuzileiros navais? Mas você ainda precisa me pagar alguma coisa pelos meus serviços, entendeu? Nami se inclinou perto de Vivi com um sorriso travesso. Tenho cerca de 500 mil belis em poupança pessoal. Não sei se é suficiente. Se não for, dou um jeito, gaguejou Vivi, tirando às pressas um maço de dinheiro. Isto será suficiente, disse Nami, tirando uma única nota de 1000 belis, a de menor valor, da mão de Vivi. E isso? Vivi olhou fixamente para Nami. 1000 belis não comprariam nem muita comida, muito menos se comparariam ao custo de derrotar um Shichibukai e salvar um reino inteiro. Muito bem, pare de enrolar. Somos piratas. Pegamos o dinheiro, então faremos o trabalho. Robin já disse que ajudaria vocês. Nami sorriu para Vivi, cujos olhos ainda estavam cheios de lágrimas. Nami realmente viu seu eu do passado em Vivi. Embora Vivi fosse uma princesa protegida por seu pai, o rei, isso tornava suas ações ainda mais admiráveis. Ela poderia ter evitado riscos tão terríveis, mas abandonou sua vida de princesa para se infiltrar na perigosa Baroque Works. Ambos eram do tipo que fariam qualquer coisa por suas casas. Nami queria ajudar Vivi dessa forma. Claro, Robin era a fonte de sua confiança para fazer isso. Robin decidiu te ajudar, então todos nós daremos o nosso melhor. Mas o que fazemos com esse cara? Perguntou Zoro, apontando para o Senhor 9 que estava por perto. Vivi hesitou, olhando para o Senhor 9 com emoções complexas. O que fazer em relação a ele? Vivi queria dizer que podia confiar no Senhor 9. Depois de tantos anos de parceria, ela tinha uma certa compreensão de seu caráter. O Senhor 9 provavelmente não a trairia. Mas com o destino do reino de Alabasta em jogo, Vivi estava incerta. Eu não vou trair a senhorita Wednesday. Somos parceiros há tanto tempo. Eu juro. O Senhor 9, sentindo o olhar predatório de Zoro sobre si, começou a suar frio e gritou desesperadamente. Por que deveríamos confiar em você? Retrucou Zoro, adotando sua expressão de vilão. Não. Podemos confiar nele, afirmou Robin calmamente, surpreendendo Vivi, que ainda estava em conflito. Neste mar, que razão haveria para não confiar no juramento de um homem? Robin olhou para o Senhor 9 com um ligeiro sorriso nos lábios. Na visão de Robin, o Senhor 9 era realmente um homem. Ele acabou se casando com a senhorita Monday, a mulher musculosa, de pele escura e com imensa força, e teve filhos. Essa coragem para encarar os desafios de frente, definitivamente o qualificava como homem. É claro que comparado àquele homem de verdade, o braço direito de Goldie Roger, Scott Gaban, que se casou com uma gigante, o Senhor 9 ainda tinha um longo caminho a percorrer. O sorriso de Robin ficou um pouco estranho. Uf. Já que Robin diz isso, então vamos confiar em você. Zoro sorriu de canto. Luffy, Usopp e Sanji também sorriram. Como esperado de Robin. Obrigado. Muito obrigado. Com certeza cumprirei meu juramento. O Senhor 9 olhou para Robin, incrivelmente comovido, com lágrimas nos olhos. Conquistar a confiança de um pirata de 100 milhões de belis, ser chamado de Homem do Mar por ele. O Senhor 9 sentiu uma emoção indescritível. Vivi observou o Senhor 9 agradecendo profusamente a Robin, depois olhou para o rosto sorridente de Robin, mordendo o lábio. Em uma questão tão crítica, até mesmo ela, sua parceira, havia hesitado em confiar completamente no Senhor 9. No entanto, este homem escolheu confiar nele com tanta convicção. Será que é a presença de um pirata de 100 milhões de belis? Vivi olhou para Robin, sentindo mais uma vez que o homem à sua frente irradiava luz. Xixixi. Então está decidido. Vamos para Alabasta, declarou Luffy, cerrando o punho com um largo sorriso. Você sequer sabe onde fica Alabasta, seu idiota? Perguntou Sanji a Luffy, impotente. Não, mas Robin e Nami nos levarão lá. Luffy respondeu com um sorriso confiante. Independentemente de para onde formos, primeiro precisamos sair do estômago desta baleia, apontou Zoro, olhando em volta. Quer sair? É só perguntar para ele, sugeriu Robin, olhando para a passagem acima, onde um velho descia com um sorriso cúmplice nos lábios. Certo, o antigo médico da tripulação do Rei Pirata Crocus, Robin completou com um sorriso ainda maior. É?
Luffy e os outros olharam, completamente atônitos, sem entender nada. Vivi e o Sr. 9 ficaram igualmente chocados. O velho estranho que havia sido o maior obstáculo em sua missão de caçar a baleia era o antigo médico do Rei Pirata? Capítulo 70. O médico do Rei Pirata? Esse velho estranho? Todos os presentes, exceto Robin, olharam incrédulos. Nunca imaginei encontrar um jovem como você nestes mares, disse Crocus, olhando para Robin com uma expressão complexa. Ele havia testemunhado tudo o que acabará de acontecer. Esse nível de disposição ele já ouvira antes, em outro homem. A mesma liberdade, o mesmo desrespeito pelas convenções, a mesma presença avassaladora. Ao olhar para Robin, que parecia irradiar luz apenas por estar ali parado, e para Nami e os outros que confiavam nele incondicionalmente, Crocus sentiu uma onda de emoção. Roger, quantos anos se passaram? Ver um jovem tão carismático e um grupo de camaradas tão unido ainda me traz boas lembranças. Um brilho de lágrimas brotou nos olhos de Crocus enquanto ele relembrava seus dias com Roger e a tripulação. Velho, você era mesmo o médico do Rei dos Piratas? Exclamou Luffy. Sim, trabalhei como médico daquele sujeito, Roger, por alguns anos. Aquele homem insistiu em conquistar a Grand Line apesar de ter uma doença incurável. Igualzinho a vocês, sempre fazendo as coisas de forma imprudente. Crocus riu, relembrando o passado e falando com mais desenvoltura do que o habitual. É? O Rei dos Piratas conquistou a Grand Line mesmo tendo uma doença incurável? Incrível! Os olhos de Luffy brilharam de empolgação. Velho, conte-me mais histórias sobre o Rei dos Piratas. Luffy implorou com um largo sorriso. Ah, é? Você está tão interessado assim no Rei dos Piratas? Crocus sorriu, olhando para Luffy. Porque eu sou o homem que vai ser o Rei dos Piratas, declarou Luffy com paixão. Vai ser o Rei dos Piratas, é? Ha ha ha. Crocus olhou para Luffy e caiu na gargalhada. Se ver Robin o fez lembrar de Roger por causa de seu carisma e presença. Ao ver Luffy, ele se lembrou de Roger por meio de suas ações e personalidade. Esse garoto, a personalidade dele era realmente muito parecida com a do Roger. E, Crocus lançou um olhar rápido para o chapéu de palha de Luffy, seus olhos brilhando pensativamente. Aquele chapéu pertencia ao Roger. Roger mais tarde o entregou a Shanks, que na época era apenas um aprendiz em seu navio, agora um Yonkou. E Shanks passou esse chapéu para esse menino? Aliás, o título desse jovem era Soberano do Céu, não era? Crocus lembrou-se do epíteto do próprio vice-capitão deles, Hyleg. Rei das Trevas Silvers Hyleg. Embora Crocus tenha se juntado ao grupo mais tarde, ele navegou com Roger e os outros até a última ilha, Logtail. Ele sabia sobre as 3 armas ancestrais. O título desse jovem foi claramente escolhido para fazer um paralelo com o de Hyleg. Além disso, Crocus, que morava aqui em Cabos Gêmeos, passava a maior parte dos seus dias lendo jornais. Ele acompanhava de perto as notícias sobre Robin e Monk D. Luffy, possuindo um impressionante Haki do Conquistador antes mesmo de entrar na Grand Line, e confrontando seu Haki contra o de Olhos de Gavião. Esse jovem parecia possuir uma disposição ainda maior para se tornar um rei. Crocus olhou para Robin com um olhar repleto de emoções complexas. Não que o Haki desse jovem superasse o de Hyleg naquela época, o único que podia definitivamente superar o Haki de Hyleg era o próprio Roger. Era mais do que isso, era uma sensação. A sensação de alguém destinado a ser rei. Ou talvez ambição. Tendo navegado com os piratas do Roger até Logtail, mesmo em idade avançada, o discernimento de Crocus permaneceu afiado. Este jovem, poderoso, mas não ostentoso, ambicioso, mas discreto. Velho, eu tenho uma pergunta. Só uma. Usopp falou de repente. Já que você fazia parte da tripulação do Rei dos Piratas, você deve ter visto aquele grande tesouro no final. O One Piece é mesmo. Usopp. Antes que Usopp pudesse terminar, Luffy rugiu furiosamente, interrompendo. Usopp caiu de costas no chão, suando frio enquanto encarava Luffy com medo. Ele nunca tinha visto Luffy tão furioso antes. Eu não quero saber onde está o tesouro. Eu nem quero saber se existe tesouro. Nós não sabemos de nada, mas é por isso que todos arriscam suas vidas para zarpar. Se aprendermos alguma coisa com esse velho aqui, então eu deixo de ser pirata. Eu me recuso a ir em uma aventura tediosa, gritou Luffy com uma expressão de justa indignação. Uff. Robin sorriu, vendo essa cena icônica se desenrolar mais cedo do que o esperado. Usopp, no caminho para se tornar um bravo guerreiro do mar. Você ainda tem muito a aprender, comentou Robin, dando um tapinha no ombro de Usopp. Entendi. Não vou perguntar de novo, respondeu Usopp seriamente, refletindo sobre suas ações. Por favor, definitivamente não me conte. Estou com a doença, vou morrer se descobrir sobre o One Piece. Usopp levou a mão ao peito dramaticamente, tentando aliviar a tensão com humor. Ha ha ha. Ao ver Usopp admitir corajosamente seu erro e tentar aliviar o clima, Robin e os outros riram. Rei dos Piratas, hein? Talvez você realmente consiga, Crocus riu, olhando com carinho para Luffy. Ver Luffy era como reencontrar um velho amigo. Fazia muito tempo que ele não se sentia tão feliz. Mas você ser a princesa de Alabasta. Isso é bastante surpreendente, acrescentou Crocus, após rir, voltando seu olhar para Vivi. Peço desculpas pelo transtorno que causei, respondeu Vivi, sem mais precisar fingir ser uma agente da Baroque Works, curvando-se profundamente diante de Crocus. Ha ha ha. Não se preocupe com isso. Carregar um fardo tão pesado. Não tem sido fácil para você, Crocus acenou com a mão, despreocupadamente, olhando com carinho para o rosto jovial de Vivi. Ei, velho, já que você era o médico do Rei dos Piratas, quer se juntar à minha tripulação? Perguntou Luffy a Crocus, esperançoso e sorrindo. Ha ha ha. Eu, o médico do navio? Esquece. Esses ossos velhos não aguentam mais o ritmo de vocês, jovens. Crocus deu uma gargalhada sonora. Igualzinho ao Roger.
sempre convidando qualquer um que achasse interessante para sua tripulação. Ah, tudo bem. Então tá, Luffy aceitou facilmente, retribuindo o sorriso. Uma personalidade tão direta e alegre, também parecida com a do Roger. Crocus foi gostando cada vez mais do Luffy. No entanto, se precisar de um médico, você pode tentar a Ilha Dran. Ela é famosa como um reino medicinal, sugeriu Crocus. Onde fica a Ilha Dran? Luffy olhou na direção de Robin e Nami. Ilha Dran fica antes de Alabasta. Não interfere na nossa rota, respondeu Robin com um sorriso. Na história original, os chapéus de palha só foram para a Ilha Dran porque Nami ficou gravemente doente após ser picada por insetos ancestrais em Little Garden. Robin naturalmente não permitiria que isso acontecesse desta vez. Com seu sistema e aqui da observação despertado, evitar tal incidente seria fácil. Robin havia planejado sugerir que procurassem um médico após Little Garden, mas como Crocus mencionou isso agora, poupou-lhe o trabalho. Ao pensar na adorável Rena, Robin não conseguiu conter o sorriso, principalmente considerando a Akuma no Mi que Chopper havia comido, a fruta humana-humana. Todas as outras Akuma no Mi humanas conhecidas eram zones míticas. Apenas a do Chopper era um modelo base, chamada jocosamente de forma plebeia. Xixixi. Então, antes de finalmente aterrissarmos em Alabasta, vamos encontrar um médico lá primeiro. Luffy decidiu, lembrando-se do médico da Vila Kokoyazi mencionando a importância de um médico a bordo para a saúde da tripulação durante longas viagens. Então vamos sair daqui primeiro. Velho, você tem um jeito de nos tirar daqui, não é? Tendo definido seu rumo imediato, Robin olhou para Crocus com um sorriso. Robin já havia verificado os atributos de Crocus. Como Crocus havia insinuado, ele possuía pouca força de combate agora por ser velho e aposentado há muitos anos. Crocus nunca foi um lutador nato. Ele só se juntou aos piratas do Roger no final da jornada para ajudar a cuidar da doença de Roger por 3 anos. Embora fosse robusto na juventude e tenha participado de algumas batalhas, anos de aposentadoria enfraqueceram consideravelmente seu físico. Caso contrário, ele não teria deixado Vivi e Senhor 9 importunarem Labon constantemente. O sistema de poder do mundo de One Piece era implacável, avançar ou declinar. Para se tornar o Rei Supremo, assim como para conquistar a Grand Line, era preciso seguir em frente sem parar. Sigam-me, instruiu Crocus, abrindo caminho. Logo sob a orientação de Crocus, o Going Merry saiu navegando do estômago de Labon e voltou para o mar aberto. Mu-mu. Labon soltou de repente um rugido estrondoso. Labon, calma. Se você continuar batendo na headline, vai se matar. Crocus gritou com urgência ao ouvir o grito de Labon. Labon? Esse é o nome da baleia? Por que ele está colidindo com a headline? Perguntou Nami, curiosa. Sim, Labon é uma baleia-ilha, nativa apenas do Mar do Oeste. Quanto ao motivo de ele colidir com a headline, é porque Labon tem emoções humanas, suspirou Crocus. Ao perceber os olhares curiosos da tripulação, Crocus contou a história de Labon. Como Labon conheceu os piratas Rumbar quando filhote e se tornou seu companheiro. Como os piratas Rumbar entraram na Grand Line, prometendo a Labon que se reencontrariam ali após circunnavegarem o mundo, como eles nunca retornaram. O próprio Crocus havia se juntado aos piratas do Roger em parte para indagar sobre o destino dos piratas do Rumbar, apenas para descobrir que eles supostamente haviam fugido da Grand Line. Quando Crocus deu a notícia, Labon começou a se atirar contra a headline em desespero, tentando romper a barreira para encontrar seus amigos, continuando até ficar coberto de cicatrizes. Então, ele é uma baleia abandonada? A espera perdeu o sentido? Perguntou Nami suavemente, olhando com tristeza para o corpo cheio de cicatrizes de Labon. Não, a espera não perdeu o seu significado, afirmou Robin com firmeza, olhando diretamente nos enormes olhos de Labon. O que você quer dizer, Robin? Perguntou Zomp rapidamente, sentindo pena de Labon. Não sei quanto aos outros, mas um membro dos piratas Rumbar usava a fruta da ressurreição, não era? Perguntou Robin, olhando para Crocus com um olhar cúmplice. Sim, o nome dele era Brook. Como você sabia? Crocus olhou fixamente, chocado. Digamos que tem um talento especial para Akuma no Mi, disse Robin vagamente. Ah, entendi. Então é assim que se roubam os poderes das Akuma no Mi dos outros. Exclamou Zoro, tendo seu próprio momento eureka. Os outros assentiram, aceitando a explicação prontamente. Que camaradas solidários. Robin sorriu por dentro. Roubar poderes de Akuma no Mi? As pupilas de Crocus se contraíram bruscamente novamente, encarando Robin em choque. Essa habilidade. Ele parecia se lembrar de ter ouvido algo semelhante, de Roger e dos outros. De qualquer forma, pelo menos aquele usuário da fruta da ressurreição ainda está em algum lugar na Grand Line, afirmou Robin com confiança, gesticulando em direção ao vasto oceano, sem dar mais detalhes. Para Labon, saber que Brook ainda estava vivo era muito mais significativo do que Luffy fazer uma nova promessa. Substituir uma espera de 50 anos por uma nova promessa poderia oferecer uma esperança temporária, mas não se comparava à verdade. Ainda na Grand Line? Impossível. Recebi informações concretas de que os piratas Rumbar fugiram da Grand Line. A menos que algo tenha acontecido, fazendo com que apenas parte da tripulação partisse? Crocus murmurou incrédulo. Mas ele não duvidava das palavras de Robin. Por que um homem do calibre de Robin mentiria para um velho como ele? Além disso, o fato de Robin saber instantaneamente sobre o usuário da fruta da ressurreição, combinado com as reações da equipe de Robin, não poderia ser fingido. De fato, como Crocus suspeitava, os piratas Rumbar encontraram uma praga. O capitão liderou os infectados para longe pelo Cow Belt, deixando Brook como capitão interino. A tripulação restante de Brook foi posteriormente dizimada por inimigos que usaram armas envenenadas no Triângulo Florian, com apenas Brook revivendo graças à sua fruta. Entendo. Então foi assim mesmo. Labon, eles não te abandonaram, exclamou Crocus emocionado com lágrimas nos olhos enquanto olhava para Labon. Mu-u.
Labon gritou para o céu, com lágrimas gigantes escorrendo de seus enormes olhos. A propósito, os piratas Rumbar. Você poderia chamá-los de uma tripulação de músicos, acrescentou Robin sorrindo para Luffy. Músico. Os olhos de Luffy brilharam instantaneamente como estrelas. O músico era sua obsessão desde o início. Aquele usuário da fruta da ressurreição. Ele também é músico? Perguntou Luffy, animado. Sim. Brook é um excelente músico, confirmou Crocus com um aceno de cabeça. O poder da fruta da ressurreição permite que o usuário retorne à vida uma vez após a morte. 50 anos se passaram. Esse usuário pode agora ser um esqueleto ambulante, acrescentou Robin com uma risadinha. Um músico esqueleto vivo. É ele, o músico que eu quero. Luffy, sempre fascinado pelo estranho e incomum, exclamou com os olhos brilhando intensamente. Então, parem de colidir com a headline. Nós nos encarregaremos de trazer esse homem de volta. Que tal? Quando dermos a volta ao mundo, nós o traremos de volta para ver você, Labon. Robin gritou para a baleia gigante. Mu. Labon exclamou com lágrimas nos olhos, aparentemente compreendendo e concordando. Isso não basta, declarou Luffy de repente, correndo para dentro da cabine e retornando momentos depois com um balde de tinta. Sob as pinceladas entusiasmadas de Luffy, uma versão torta da bandeira de caveira do chapéu de palha foi pintada na frente da cabeça de Labon, a parte que ele usava para se lançar contra a headline. Esta marca é a prova da nossa promessa. Não ouse danificá-la antes de voltarmos aqui, declarou Luffy com um largo sorriso. Labon respondeu afirmativamente. Labon. Que bom para você, Crocus sorriu, aliviado. Agora Labon não precisaria mais se machucar na headline. Robin e os outros também sorriram. Luffy podia ser imprevisível na maior parte do tempo, mas em momentos cruciais, ele conseguia ser surpreendentemente atencioso. Yos. Próxima parada, Alabasta. Não, espera. Primeiro, Ilha Drum para encontrar o médico de bordo. Gritou Luffy, cerrando o punho. Com licença. Seja para ir a Alabasta ou a Ilha Drum. Primeiro você precisa passar pela nossa cidade. Whiskey Peak interrompeu Vivi timidamente, estendendo um log pose. Eu me lembro. Robin, você disse que os campos magnéticos na Grand Line estão desregulados, então bússolas normais não funcionam. Você precisa de um ponteiro especial. Um log pose. É este? Perguntou Nami, olhando atentamente para o dispositivo que Vivi segurava. Exatamente. Para navegar até a próxima ilha na Grand Line, você precisa esperar que o log pose registre o campo magnético da sua ilha atual. Só então ele apontará para a próxima ilha, confirmou Robin com um sorriso. Você não tem um log pose? Eu também tenho um aqui, pode ficar com ele, ofereceu Crocus generosamente. Içar velas, exclamou Nami prendendo o log pose ao pulso, já se sentindo uma verdadeira navegadora da Grand Line. Vamos lá. Para Whiskey Peak, declarou Robin, olhando para o vasto oceano à sua frente, com um sorriso radiante iluminando seu rosto. A campanha contra o Crocodile começa agora. Capítulo 71. Em algum ponto da Grand Line, o Going Merry seguiu viagem. Ao contrário da navegação tranquila pelo Mar do Leste graças às habilidades excepcionais de Nami, o Merry estava atualmente enfrentando o caos total na Grand Line. Num instante, o céu sobre o mar estava limpo e ensolarado. No instante seguinte, um nevoeiro denso surgia, seguido instantaneamente por nevascas, tempestades, furacões. Um ciclo implacável e imprevisível de condições climáticas extremas sem trégua. O que há de errado com este mar? Mesmo Nami, apesar de seu talento, não conseguiu evitar levar as mãos à cabeça, perplexa com o clima bizarro. Fique calma, Nami. Esta é a Grand Line. Não há nada de errado com suas habilidades de navegação. Você só precisa praticar e verificar as coisas enquanto navegamos. Robin a tranquilizou gentilmente, colocando a mão em seu ombro com um sorriso afetuoso. Teoria era apenas teoria. Sem navegar de fato pela Grand Line, ninguém conseguiria compreender verdadeiramente a natureza aterradora desse mar. Mas adaptar-se a esse ambiente hostil, seguir em frente constantemente, era assim que se fortalecia. Isso se aplicava tanto às habilidades de navegação quanto ao aqui. Vamos navegar juntos. Só lembre-se de um princípio. Navegando pela Grand Line, você não pode confiar no vento, nas nuvens ou nas correntes. A única coisa em que você pode confiar é nesta agulha inabalável, afirmou Robin seriamente, apontando para o log pose no pulso de Nami. Tendo já equipado Nami com suas habilidades de navegação e percepção climática, o próprio conhecimento de navegação de Robin agora estava em pé de igualdade com o dela. No entanto, navegar pela Grand Line ainda exigia experiência prática. Eu entendo, Robin. Tranquilizada por Robin, Nami rapidamente recuperou a compostura. Sob o comando conjunto de Nami e Robin, embora ainda agitado, o Going Merry navegou com sucesso por aquele trecho de mar instável. O tempo finalmente se estabilizou. Luffy e os outros desabaram no convés, exaustos. Navegar em tais condições exigia ajustes constantes de rota, não deixando absolutamente nenhum tempo para descanso. Ufa! Vivi encostou-se na parede da cabine, soltando um suspiro. Ela observou Robin conversando sobre navegação com Nami, notando o sorriso genuíno no rosto de Nami, e apertou os lábios pensativamente. Uma pontada de inveja surgiu dentro dela. Durante a recente navegação caótica, Robin e Nami comandaram o navio juntos. Vivi também descobriu que Robin havia aprendido navegação especificamente para Nami. Isso teve um impacto profundo em Vivi, que pelo bem de seu país, havia se infiltrado na Baroque Works com Igaron com apenas 16 anos de idade. Embora Vivi fosse incrivelmente determinada, caso contrário, não teria abandonado sua vida de princesa para embarcar em uma missão tão perigosa, ela ainda era, no fundo, uma jovem de 18 anos com vulnerabilidades inerentes. Principalmente depois de descobrir que Crocodile estava por trás da Baroque Works, o desespero avassalador amplificou imensamente essa vulnerabilidade.
E então, ela conheceu Hoven e sua equipe. Vivi sentou-se no convés com um olhar perdido em direção a Hoven. Mesmo agora parecia surreal, como um sonho. Justo quando ela se sentia mais desesperançosa, um grande pirata com uma recompensa de mais de 100 milhões apareceu, um poderoso usuário de Akuma no Mi do tipo Logia. Nada menos. Alguém que chegou a entrar em conflito com Mihawk, o Olhos de Gavião, outro Shichibukai. Aquele confronto foi até mesmo saudado pelos jornais como um confronto de reis. Ela sabia que Crocodile nunca havia recebido tal avaliação nos jornais. Soberano do céu Hoven, um futuro rei dos mares. Vivi apertou os lábios novamente. E agora, Hoven e sua equipe estavam a caminho para confrontar Crocodile, um dos 7 Shichibukai. Hoven chegou a decidir salvar o país dela porque o desespero dela o fez lembrar da expressão de Nami no passado. Nami, será que ela também havia experimentado tal desespero? Lembrando-se das palavras de Hoven, Vivi olhou para Nami pensativamente. Mas Nami agora sorria de verdade, tão feliz, e aquele sorriso era protegido por um homem poderoso. E aquele homem poderoso tinha até aprendido navegação para o sonho de Nami. Vivi sentiu uma inveja enorme de Nami naquele momento. Terra à vista. Nosso primeiro destino, exclamou Nami, checando o log pose em seu pulso e em seguida, olhando para a ilha que surgia gradualmente à distância. Com um sorriso radiante no rosto, guiar a tripulação com sucesso até seu primeiro destino na Grand Line encheu Nami de uma sensação de realização, especialmente por compartilhar essa conquista com Hoven. Seus olhos brilharam enquanto olhava para Hoven. Hoven sentindo seu próprio espírito se fortalecer ligeiramente por ter superado com sucesso as duras condições do mar, o que por sua vez, aprimorou seu Aki do Conquistador através de Nascido do Mar, Ouro Supremo, retribuiu o sorriso de Nami. Comandar com sucesso o navio através da perigosa Grand Line para alcançar o destino também fortalece o espírito, aprimorando o Aki. Parece que posso dividir as funções de comando com a Nami de agora em diante. Hoven não esperava que as habilidades de navegação tivessem um benefício adicional como esse. Não é de admirar que a navegação, ao contrário das habilidades culinárias de Sanji, tivesse um nível de característica quantificável. E como o vínculo dele com a Nami já estava no máximo, sempre que a habilidade de navegação da Nami subia de nível, a do Hoven sincronizava instantaneamente. Mais um bônus inesperado. Deve ser o Whisky Peak, certo, Vivi? Perguntou Nami, virando-se para Vivi, que havia se aproximado dela. Sim, é o Whisky Peak. Como eu disse, há cerca de 100 caçadores de recompensas da Baroque Works estacionados lá. O senhor, 8, Igaron que está estacionado lá, é na verdade o capitão da guarda real do nosso reino. Vivi confirmou com uma expressão ligeiramente atordoada enquanto olhava para a ilha. Apenas uma missão de caçada a separava, e agora tudo parecia um mundo à parte. Conseguir a ajuda de alguém tão poderoso quanto Hoven, Vivi ainda achava aquilo um tanto surreal. Senhor Hoven. Tem um pequeno pedido, disse o senhor, Nova hesitante após muita reflexão. Embora tenha percebido durante a viagem que Hoven e sua tripulação eram diferentes dos piratas típicos, especialmente Hoven, que era incrivelmente poderoso, porém despreocupado, chegando a confiar no senhor Nove apenas com base em seu juramento, o que se encaixava perfeitamente na imagem que o senhor Nove tinha de um grande pirata. Ele ainda falava com cautela ao se dirigir a uma figura tão poderosa. O que foi? Perguntou Hoven, sorrindo, embora sua expressão parecesse um pouco estranha. Seu Aki da observação detectou as oscilações emocionais do senhor Nove. Hoven já tinha uma boa ideia do que estava por vir. Quando vocês estiverem eliminando os caçadores de recompensas da ilha, poderiam dispensar uma pessoa. O codinome dela é Senhorita Monday, disse o senhor Nove finalmente, rangendo os dentes. A expressão de Vivi tornou-se ligeiramente estranha ao lado dele. Senhorita, lembro que codinomes assim são para gentes femininas, certo? Sanji imediatamente se animou ao ouvir a menção de uma dama. Ela é sua namorada? Perguntou Usopp maliciosamente. Não exatamente. Ela é só especial, gaguejou o senhor Nove sem jeito. Mostre-nos uma foto. Se não, como saberemos quem ela é? Usopp e Sanji sorriram com cumplicidade, trocando um olhar de entendimento entre homens. Tá bom, hesitou o senhor Nove, e então tirou uma foto da senhorita Monday. A foto mostrava uma mulher de pele escura com um físico indiscutivelmente mais musculoso e imponente do que o de Zoro. Usopp e Sanji ficaram em silêncio instantaneamente. É definitivamente especial, ponto. Bem, cada um tem seus gostos. Vou me lembrar dela, respondeu Hoven, com um sorriso um pouco forçado, mas concordando mesmo assim. O senhor Nove respirou aliviado. Hoven, os moradores da cidade receberão qualquer pirata que chegar com um banquete, depois drogarão suas bebidas e os atacarão no meio da noite. Quando chegarmos, ajam normalmente e aceitem a hospitalidade deles. Eu irei encontrar Igaron e explicar a situação, explicou Vivi nervosa. Embora Hoven tivesse lhe dito para chamá-lo apenas pelo nome, Vivi ainda se sentia hesitante. O quê? Que coisa mais suja! Luffy imediatamente expressou seu desprezo por tais táticas. Vivi ficou vermelha de vergonha. Não se preocupe. Deixe comigo, Hoven a tranquilizou com um sorriso, sem pressionar Vivi para relaxar ainda. Ao ver Hoven concordar, Vivi também suspirou de alívio, com um sorriso nos lábios. Piratas, sejam bem-vindos. Guerreiros do mar, bem-vindo. Ao entrarem no porto, foram imediatamente recebidos por filas de moradores da cidade que os aclamavam. No entanto, a tripulação já sabia que se tratavam de caçadores de recompensas disfarçados. Sabendo que era tudo falso, Luffy, Usopp e os outros demonstraram pouco interesse. Hoven simplesmente observou a apresentação dos caçadores de recompensas com um sorriso divertido. Bem-vindos, piratas. Lá, cough, cough. Eu sou o prefeito desta cidade.
Recebemos os piratas de braços abertos. Esta é uma cidade que acolhe piratas. Um homem corpulento de cabelos cacheados, que parecia incapaz de terminar uma frase sem começar a cantar, os cumprimentou com um sorriso exageradamente entusiasmado. Senhor, 8, também conhecido como Igaron, capitão da Guarda Real de Alabasta. Robin olhou para Igaron, esboçando um leve sorriso. Seu aqui da observação claramente percebeu o extremo nervosismo de Igaron por trás da fachada. Igaron estava incrivelmente nervoso, quase apavorado. Porque no instante em que Robin pisou em Whiskey Peak, Igaron o reconheceu. O pirata com a recompensa de 100 milhões de belis, Robin, o soberano do céu. E aquele com a recompensa de 45 milhões, Monk de Luffy do chapéu de palha. Especialmente Robin, o soberano do céu. Igaron, responsável pela coleta de informações, sabia que esse homem havia entrado em conflito com o Shichibukai Olhos de Gavião Mihawk. Para um pirata tão importante chegar ao Whiskey Peak, como ele não ficaria nervoso? Pior ainda, Igaron não fazia ideia do porquê de a princesa Vivi estar acompanhando aquele homem. Será que a princesa desconhecia sua identidade? Igaron se amaldiçoou. Ele deveria ter informado a princesa sobre Robin antes. A notícia da entrada de Robin na Grand Line já havia causado grande alvoroço. Ele jamais imaginara que a primeira parada de Robin seria ali, e com a princesa a tiracolo. Muito perigoso. O único pensamento de Igaron agora era embebedar rapidamente o grupo de Robin e garantir a segurança da princesa. Mas quando Igaron estava prestes a mencionar o banquete de boas-vindas, Robin falou, e suas palavras o paralisaram instantaneamente. Senhor, 8. Igaron, não é? Perguntou Robin, olhando diretamente para Igaron com um sorriso. O sorriso de Igaron congelou em seu rosto. A expressão de Vivi também ficou incrivelmente tensa. Isso não fazia parte do plano. Caçadores de recompensas disfarçados de moradores. Suas habilidades de atuação precisam ser aprimoradas, Baroque Works, comentou Robin, lançando um olhar ao redor para o comitê de boas-vindas. Com um sorriso que se tornou predatório. Mesmo sem conhecimento prévio, esses caçadores de recompensas não conseguiram esconder sua verdadeira natureza do aqui da observação de Robin. O cheiro de sede de sangue era palpável sob seus sorrisos forçados. Quanto à sugestão de Vivi de entrar no jogo e aceitar o banquete. Contra meros lacaios como esses, por que se dar ao trabalho de fingir? Clang, clang. No instante em que Robin terminou de falar, os moradores da cidade, que momentos antes o aplaudiam, abandonaram instantaneamente suas máscaras. Sacaram suas armas e encararam o grupo de Robin com ferocidade. Nami, cuidado. Vivi imediatamente sacou suas espadas pavão, armas que lembram penas de cauda de pavão, e se colocou protetoramente na frente de Nami. Robin era forte, um usuário de logia. Vivi sabia que esses caçadores de recompensas não podiam lhe fazer mal. Mas Nami, apesar de sua agilidade, ainda era fundamentalmente uma jovem normal. Embora Vivi não entendesse as intenções de Robin, Nami estava ali por causa dela. Vivi se sentia responsável por protegê-la. Vivi, murmurou Nami, comovida com a atitude de Vivi, e então gentilmente puxou Vivi para trás de si. Está tudo bem. Ao ver o sorriso relaxado no rosto de Nami, Vivi hesitou. Então, percebeu que apesar de estarem cercados por caçadores de recompensas armados, o resto da tripulação parecia completamente tranquilo, sem demonstrar qualquer intenção de lutar. O que está acontecendo? Mesmo sendo fortes, não deveriam estar se preparando para uma batalha contra tantos oponentes armados? Vivi se sentiu completamente perplexa. Senhorita Wednesday, o que você está fazendo? Uma mulher musculosa de pele escura, aparentemente mais forte até do que Zoro, deu um passo à frente, gritando com Vivi. Era a senhorita Monday, a agente por quem o senhor 9 tinha afeição. Você traiu a empresa? Os outros caçadores de recompensas também encararam Vivi com hostilidade. Que barulho, suspirou Robin. A terrível luz carmesim escura brilhou violentamente em seus olhos. No instante seguinte solidificou-se, irrompendo para fora como uma força física. Bum, cracle, cracle, cracle. Relâmpagos carmesim negros irromperam de Robin, preenchendo o ar. Sob os olhares de total incredulidade de Igaron, Vivi e do Senhor 9. Os caçadores de recompensas que momentos antes brandiam armas agressivamente e gritavam ameaças, foram surpreendidos pela tempestade crepitante carmesim escura. Ficaram todos com os olhos brancos e desmaiaram. Tum, tum, tum. Imediatamente corpos se espalharam pelo chão. Aqui do Conquistador. Ha! Uma brisa suave varreu a praça agora silenciosa. Normalmente refrescante, ela pareceu gélida contra a pele de Igaron, encharcada de suor frio. Todos eles foram eliminados. Com apenas uma palavra desse homem, os únicos que restaram foram ele mesmo e a senhorita Monday. Que tipo de poder é esse? Será este o poder do pirata de 100 milhões de belis? O homem aclamado como futuro rei dos mares? Igaron engoliu em seco, encarando Robin com os olhos tomados por um terror absoluto. E isso? Os lábios de Vivi se entreabriram enquanto ela encarava a cena sem expressão. Estou sonhando. Robin disse uma palavra, lançou um olhar, e todos os caçadores de recompensas foram eliminados? Esse é o aqui do Conquistador do Robin. Antes desse aqui, até mesmo piratas com recompensas na casa das dezenas de milhões só conseguiam desmaiar, explicou Nami orgulhosamente, ao ver a expressão atonita de Vivi. Aqui do Conquistador. Vivi murmurou, olhando atordoada para as costas de Robin. Nem mesmo piratas que valiam dezenas de milhões conseguiam permanecer conscientes diante de Robin? Que poder impressionante! Foi ainda mais chocante do que uma Akuma no Mi do tipologia. Não é à toa que o confronto entre Robin e Olhos de Gavião Mihawk foi chamado de Duelo de Reis. Um poder como esse realmente parecia o de um rei olhando do alto. Ainda restam 2 bichinhos, comentou Robin com um leve sorriso, voltando o olhar para um beco escuro próximo. Golpe branco. Voxash! 2 colunas de fumaça rodopiante surgiram instantaneamente nas sombras, agarrando um homem e uma mulher que ali se escondiam e arrastando-os para fora. Senhor 5.
Senhorita Valentine? Vivi olhou boquiaberta para o homem e a mulher capturados pela fumaça de Hoven, seus rostos contorcidos de medo. Duas frutas do diabo, uma boa quantidade, comentou Hoven, olhando para os dois com um sorriso predatório. A fruta bomba bomba e a fruta quilo quilo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 72. Hoven olhou para o homem e a mulher que se debatiam inutilmente dentro de suas construções de fumaça e emitiu uma ordem mental. Verificar características. Características do Senhor 5. Fruta bomba bomba, roxo escuro, humano bomba. Pode transformar qualquer parte do corpo em uma bomba. Características da Senhorita Valentine. Fruta quilo quilo, roxo escuro, humano quilo quilo. O usuário pode manipular livremente seu próprio peso entre 1 kg e 10.000 kg. Pode flutuar como uma pluma ou esmagar inimigos com um peso impressionante. Duas Akuma no Mi do tipo paramecia relativamente fracas, especialmente a fruta quilo quilo. Seu poder era vastamente inferior ao da fruta flutuante de Shiki. Ela só conseguia alterar o peso do usuário, com um limite máximo fixo e sem potencial para crescimento adicional. E como os ataques exigiam contato físico e um guarda-chuva para controle direcional, como usado pela Senhorita Valentine, eles eram facilmente desviados. Por si só, o poder dessa fruta era, na melhor das hipóteses, medíocre. Mas nas mãos de Hoven, a história era completamente diferente. Hoven possuía atualmente a fruta da fumaça. A maior desvantagem da fruta da fumaça era sua falta de poder ofensivo. Contra oponentes fracos e sem Aki, sua capacidade de imobilizar e sufocar era potente. Mas contra mestres do Aki, ela servia principalmente como uma ferramenta de suporte. No entanto, combinar a habilidade da fruta quilo quilo com a Moku Moku no Mi mudou tudo. Infundir o poder do quilo quilo em sua fumaça permitiria que a forma de fumaça de Hoven atingisse um peso de 10 toneladas. Combinado com Aki, isso poderia compensar completamente as atuais deficiências ofensivas da fruta da fumaça. A fruta bomba bomba também pode ter sinergia com a Moku Moku no Mi. A fruta da fumaça podia encher o campo de batalha de fumaça, interrompendo o Aki da observação do inimigo. Os poderes das Akuma no Mi e o Aki não necessariamente se anulavam. Habilidades poderosas podiam destruir ataques de Aki e, naturalmente, também podiam interferir na percepção do Aki. Considere a Akuma no Mi dos sonhos de Sanji, a fruta da invisibilidade. Sua força residia em tornar o usuário completamente invisível, incluindo sua presença, emoções e qualquer outra coisa detectável pelo Aki da observação. A menos que o Aki da observação de um oponente superasse em muito a força combinada da Akuma no Mi do usuário do Aki da observação e seu próprio Aki. Perceber seus movimentos e presença seria impossível. Caso contrário, por que alguém do calibre de Shiryu da Chuva escolheria essa habilidade? De que outra forma Shiryu conseguiria realizar um ataque surpresa em alguém com o nível de Aki da observação de Garp? Embora encher o campo de batalha com fumaça não interferisse no Aki da observação tão eficazmente quanto a fruta da clareza total, ainda assim tinha um efeito, embora principalmente de suporte. Mas adicionar a fruta bomba bomba mudou tudo. A habilidade bomba bomba poderia ser infundida na fumaça, transformando-a em fumaça explosiva. Inimigos pegos dentro do campo de fumaça sofreriam ataques explosivos unidirecionais inevitáveis. Adquirir esses dois frutos de paramecia nesta fase foi uma boa conquista. O que é isso? O poder de uma Akuma no Mi? Droga! Nos soltem! Senhor 5 e Senhorita Valentine gritaram aterrorizados. Eles haviam tentado de tudo. O Senhor 5 em especial ativara continuamente seus poderes de bomba bomba, mas as explosões não surtiam efeito algum na fumaça que os prendia. Desde que comera a fruta bomba bomba, o Senhor 5 dominara aquela região do mar, jamais tendo se deparado com tamanha impotência. Parem de se debater. Os poderes da Akuma no Mi de vocês são inúteis contra minha habilidade Logia, declarou Hoven, olhando para eles com um sorriso malicioso. Logia. Ao ouvir isso, e vendo o Senhor 5 e a Senhorita Valentine completamente impotentes contra Hoven, Igaron começou a suar frio ainda mais. O poder das frutas Logia era bem conhecido entre o alto comando de Alabasta. Crocodile, o homem aclamado como herói de Alabasta, mas que secretamente manipulava o país como chefe da Baroque Works. O mesmo Shishibukai que Igaron estava investigando, era ele próprio um usuário de Logia, fruta da areia. Ele não esperava que Soberano do Céu Hoven também fosse um usuário de Akuma no Mi do tipo Logia. Somado a esse poder inacreditável que dizimou mais de 100 caçadores de recompensas com um único olhar, Igaron olhou para Hoven com profundo temor. Este é o homem com a recompensa de 100 milhões de belis. Senhor 5. Senhorita Valentine. Por que vocês estão aqui? Ao ver esses dois agentes de alto escalão da Baroque Works, Vivi pareceu perceber algo, e um suor frio começou a se formar em sua testa. Naturalmente, para eliminar vocês dois. Consegui descobrir a identidade de vocês. Acharam mesmo que poderiam mantê-la em segredo para sempre? Hoven olhou para Vivi. Aquele olhar fez Vivi corar violentamente. Parecia exatamente o olhar que se dá a um idiota. Durante a viagem, Vivi aprendeu com Nami que o Aki da observação de Hoven podia sentir emoções e presença, mas não conseguia ler memórias. Nami estava apenas blefando para assustá-la. Embora Vivi não soubesse como Hoven havia descoberto sua identidade, com base nisso, era totalmente plausível que Crocodile também tivesse descoberto sua infiltração. Quanto ao motivo de Vivi ter reconhecido a expressão de Hoven, como quem olha para um idiota, porque ela já tinha visto Hoven olhar para Luffy e Zoro da mesma maneira. Perto dali Zoro, vendo a reação de Vivi, olhou com resignação e compaixão. Ser olhado como um idiota pelo Hoven realmente não é uma sensação boa. Muito bem, chega de conversa fiada. Adeus, disse Hoven com uma expressão fria. Ele ativou sua fruta da fumaça com a intenção de sufocar os dois agentes. Saquear, ordenou Hoven mentalmente estendendo a mão. Voxas!
2 feixes de luz roxa foram extraídos dos corpos do Senhor 5 e da Senhorita Valentine, fluindo para Hoven. Pul, pul. Sob os olhares horrorizados de Garon e Vivi, os corpos do Senhor 5 e da Senhorita Valentine pareceram definhar, como se toda a sua força física tivesse desaparecido instantaneamente. Energia física do alvo absorvida automaticamente. Físico demoníaco sobre-humano, roxo supremo, aprimorado. Nascido do mar, ouro supremo, ativado. Aqui do armamento fortalecido. Apareceram 2 telas de notificação. O Senhor 5 e a Senhorita Valentine eram extremamente fracos, e seu uso da Akuma no Mi era rudimentar. O Senhor 5 gerou energia equivalente a 2 materiais de aprimoramento roxo profundo básicos. A Senhorita Valentine gerou 1. O físico e o Aki de Hoven se fortaleceram um pouco novamente. Mas o mais importante, essas 2 frutas aumentaram significativamente o potencial ofensivo de sua fruta da fumaça. Explosão. Foge. Uma nuvem de fumaça envolveu um prédio próximo. No instante seguinte, bum, uma explosão terrível ocorreu, reduzindo instantaneamente o prédio a escombros. Nova característica de técnica suprema. Fumaça explosiva, roxo supremo, uma fusão das habilidades da Moku Moku no Mi e da fruta Bomba Bomba. Qualquer um pego na fumaça explosiva sofre ataques explosivos inevitáveis em 360 graus. A primeira característica da técnica suprema se manifestou. A desvantagem da fruta Bomba Bomba era sua natureza paramecia, com exceção de paramecias extremamente especiais de nível superior, como a fruta Tremor Tremor, a maioria exigia contato físico direto. Para ataques à distância, o Senhor 5 teve que recorrer ao uso de explosivos melecas, o que foi absolutamente repugnante e indigno. Mas usando a Moku Moku no Mi como matéria-prima foi completamente diferente. Hoven poderia encher uma grande área com fumaça, e qualquer pessoa dentro desse alcance estaria sujeita a explosões. Explosões inevitáveis e omnidirecionais. Além disso, Hoven poderia infundir Aki do armamento na fumaça explosiva, permitindo que ela causasse dano aos usuários de logia. Para se defender disso seria necessário ter cobertura unidirecional de Aki do armamento, e esse Aki precisaria ser significativamente mais forte que o de Hoven, considerando que o ataque combinava Aki da fumaça, Aki da bomba e Aki do armamento. O poder da fruta Bomba Bomba? Garon e Vivi arregalaram os olhos, quase saltando das órbitas. Incrível! Hoven! Luffy gritou com toda a força de seus pulmões. Zoro, Usopp e Sanji observavam maravilhados. Hoven não havia escondido deles o fato de que podia usar múltiplos poderes de Akuma no Mi, mas vê-lo em ação ainda era inacreditável. A fruta da fumaça por si só era praticamente invencível contra usuários que não possuíam Aki. Agora, adicionando o poder explosivo. Ainda não acabou, disse Hoven, sorrindo e se sentindo ótimo. Quilo Quilo, Hoven ativou a habilidade da fruta Quilo Quilo, reduzindo seu peso corporal para 1 kg. Zoom! Uma pequena nuvem de fumaça surgiu sob seus pés, impulsionando-o sem esforço para o ar. Consumo de energia muito baixo, observou Hoven, percebendo o mínimo gasto de energia durante o voo. A Moku Moku no Mi permitia voos ou planagens breves através da expulsão de uma enorme quantidade de fumaça, mas era ineficiente e desgastante. Combinada com a fruta Quilo Quilo, no entanto, o custo tornava-se insignificante. Como a capacidade inerente da fruta era alterar seu peso, a fruta da fumaça só precisava fornecer uma propulsão mínima para ter controle direcional livre, sem necessidade de um guarda-chuva como a Senhorita Valentine. E agora? Hoven olhou para o conjunto de edifícios que compunham o Whiskey Peak. Pull! Ambos os punhos de Hoven ficaram completamente negros. Aqui do armamento, infusão. 10.000 kg, balas de sopro brancas. Hoven desferiu uma chuva de socos, seus braços se estendendo como fumaça, apenas seus punhos permanecendo sólidos, revestidos de Aki do armamento. E graças à Akuma no Mi do Quilo Quilo, cada soco pesava 10 toneladas. Bum, bum, bum. Uma tempestade de socos, cada um impulsionado pela fumaça, desabou sobre os prédios de Whiskey Peak. A força aterradora reduziu instantaneamente as estruturas a escombros. Os impactos contínuos e devastadores fizeram todo o segmento da ilha tremer, com rachaduras escuras se espalhando pelo chão onde Hoven atacou. Nova característica de técnica suprema, balas de soco branco de 10.000 quilos. Roxo supremo, uma técnica de fusão que combina Aki da fumaça, Aki do armamento e Aki do armamento. Cada soco tem o peso de 10 toneladas. Mais uma característica técnica suprema. Mais uma. Hoven riu alto. 10.000 kg explosivos, balas brancas de sopro. Bum, bum, bum. O poder da fruta Bomba Bomba foi infundido em cada soco. Brum. Toda a área começou a tremer violentamente, fazendo até mesmo Luffy e os outros tropeçarem. Cada soco tinha o alcance da fumaça, pesava 10 toneladas e carregava a força explosiva da fruta Bomba Bomba, combinado com Aki do armamento. O poder era exponencialmente maior do que antes. Nova característica de técnica suprema, balas explosivas brancas de 10.000 quilos, ouro claro, a característica técnica suprema final, e o ataque mais forte de Hoven atualmente. A combinação das Akuma no Mi Fumaça Fumaça, Quilo Quilo e Bomba Bomba com o Aki do armamento elevou essa técnica suprema além do nível roxo supremo, alcançando o ouro claro. Este era o poder da sinergia das frutas do diabo. Embora as 3 frutas individuais fossem relativamente medíocres combinadas, seu poder agora rivalizava com a habilidade de uma Akuma no Mi de nível 2T2, o mesmo nível da fruta da areia do Crocodile. Em termos de poder da Akuma no Mi, Hoven agora não era mais inferior a Crocodile. E Hoven também possuía Ki. Derrotar Crocodile estava agora claramente ao nosso alcance. Hoven olhou para a devastação causada por sua nova técnica, sorriu satisfeito e cessou o ataque. Mas sustentar 3 poderes de Akuma no Mi simultaneamente, além do Aki do armamento, o consumo de energia é realmente significativo. Hoven ajustou seu peso de volta ao normal e desceu lentamente.
Seja com Akuma no Mi ou Aki, usá-los consumia a energia do usuário. E a técnica mais poderosa de Hoven, que envolvia 3 frutas ao mesmo tempo, era extremamente desgastante. Não é de admirar que tenha se manifestado como uma característica de técnica suprema. Tais ataques eram mais bem utilizados como golpes finais, não como estilos de combate sustentáveis. É claro que o poder era inegavelmente espetacular. O uso dessa técnica elevou a força de combate de Hoven ao nível ouro claro. Incrível! Isso foi incrível! Hoven! Luffy exclamou animadamente, correndo até Hoven assim que ele pousou, oferecendo-lhe amplo apoio emocional. E incrível! Hoven muito forte! Olhando fixamente para o conjunto de edifícios completamente destruídos, com a superfície da ilha rachada revelando vislumbres do mar abaixo. Os olhos de Usopp quase saltaram das órbitas enquanto ele gaguejava em choque. Um ataque como esse atingindo uma pessoa. O resultado seria horrível. Tão forte, murmuraram Sanji e Zoro, igualmente impressionados. Hoven tinha ficado ainda mais forte. Contra um ataque como aquele, eles provavelmente não durariam um segundo. Hoven, incrível! Você é realmente incrível! Nami pulou animadamente até Hoven com os olhos brilhando enquanto olhava para ele. Ao ver o olhar de adoração de Nami, o bom humor de Hoven, já impulsionado pelo aumento de seu poder, melhorou ainda mais. Inacreditável! Esse homem, Igaron, que havia sido derrubado pelos tremores do ataque de Hoven, levantou-se lentamente, engolindo em seco, com os olhos cheios de terror. Esse ataque continha não apenas o poder bomba-bomba do Senhor 5, mas também a habilidade quilo-quilo da senhorita Valentine. Como capitão da Guarda Real de Alabasta, Igaron sabia algo sobre Akuma no Mi. Os 2 deuses guardiões do reino eram usuários de Zoan. Uma pessoa só podia comer uma fruta do diabo. Comer mais faria seu corpo explodir. Mas esse homem, de alguma forma, roubou os poderes da Akuma no Mi do Senhor 5 e da senhorita Valentine. E conseguia usar 3 poderes da Akuma no Mi ao mesmo tempo. Monstro. Esse homem deve ser um monstro. Igaron de repente se lembrou de algo e olhou nervosamente para Vivi, que estava ao seu lado. Princesa Vivi. Por quê? Por que você está viajando com o senhor? Senhor Hoven, perguntou Igaron, nervoso. Dirigir-me a Hoven com respeito parecia agora obrigatório. Nesses mares, demonstrar respeito a um poder tão avassalador era uma regra fundamental de sobrevivência. Hoven e sua equipe estão nos ajudando. Ele vai derrotar o Crocodile, declarou Vivi com os olhos brilhando intensamente. Hoven é realmente forte. Capaz de roubar os poderes da Akuma no Mi de outros, usar 3 habilidades simultaneamente. Vivi olhou para Hoven, seus olhos brilhando com uma esperança recém-descoberta. Nos ajudando. Embora Igaron suspeitasse de algo, ouvir a confirmação da princesa ainda lhe parecia inacreditável. Então, uma alegria avassaladora o invadiu, e lágrimas escorreram pelo seu rosto. Majestade! Alabasta está salva. Igaron soluçou, tomado pela emoção. Os olhos de Vivi também ficaram vermelhos e lágrimas começaram a brotar. A força de Hoven finalmente lhes deu esperança de verdade, esperança de derrotar o Shichibukai Crocodile. Capítulo 73. Whiskey Peak. Com aqui da observação ativo, Hoven confirmou que os prédios que acabará de destruir não continham nenhum estoque de alimentos. Todos os alimentos e vinhos finos ali armazenados foram rapidamente trazidos por Igaron. Sob a magia culinária de Sanji, transformaram-se num banquete delicioso. Sanji também preparou meticulosamente o atum elefante gigante comprado em Logeton. Hoven, faminto após experimentar suas novas habilidades e ainda mais fortalecido por seus recentes aprimoramentos, achou essa refeição excepcionalmente deliciosa. Em especial, o atum elefante gigante e seu nariz, que ele estava ansioso para provar, era particularmente único e saboroso. Possuía a maciez e o frescor do peixe, mas com uma textura incrivelmente crocante e satisfatória. As habilidades culinárias de Sanji amplificaram essas qualidades à perfeição. Entretanto, a senhorita Monday, após o Senhor 9 explicar a situação, descobriu as verdadeiras identidades de Vivi e Igaron. Já os considerando bons amigos, a senhorita Monday, embora não pudesse oferecer muita ajuda, certamente não os impediria. Cheio. Tão cheio. Estava delicioso. Luffy deu um tapinha na barriga, satisfeito, soltando um suspiro de felicidade. Observando a barriga ridiculamente inchada de Luffy, como um balão superinflado, voltar visivelmente ao normal a uma velocidade impressionante. Igaron e Vivi ficaram boquiabertos. Ele é humano mesmo? Mas nem isso se comparava àquele homem. Igaron enxugou o suor frio da testa enquanto olhava para Hoven, que havia consumido ainda mais comida do que Luffy e continuava comendo, com o próprio estômago quase imperceptível. Será que todas as pessoas poderosas nesses mares são comedores tão vorazes? Satisfeito, declarou Hoven finalmente, dando um gole na bebida especial que Sanji havia preparado, com um sorriso de contentamento no rosto. As habilidades de Sanji são consistentemente excelentes, comentou Hoven, oferecendo uma crítica abrangente que engloba sabor, textura e apresentação. Cada ponto acertava em cheio aspectos dos quais Sanji se orgulhava particularmente. Isso fez com que Sanji, já feliz por ver sua comida sendo apreciada, sorrisse ainda mais. Viu? Hoven entendeu. Ao contrário daqueles idiotas, Luffy e Zoro, que só comem até se empanturrar. Cozinhar para Hoven é um prazer. Progresso na equipagem do exoesqueleto modificado aumentou. O sorriso de Hoven também se alargou. Princesa Vivi, com o Sr. Hoven e sua equipe acompanhando você, finalmente posso ficar tranquilo, disse Igaron, após se afastar brevemente do banquete e retornar em seguida. Igaron? O que você está vestindo? Vivi olhou boquiaberta para a roupa que Igaron estava usando. Hahaha.
Tio de cabelo encaracolado. Que tipo de roupa é essa? Luffy caiu na gargalhada ao ver o disfarce de Garon. Os outros também se esforçaram para conter o riso. Esse é um visual bem peculiar. Robin deu uma risadinha. E Garon tentou se disfarçar de Vivi, mas seu porte avantajado e feições peculiares tornaram a tentativa totalmente cômica. Ele também carregava vários manequins. Peço desculpas pelo espetáculo. A companhia certamente enviará mais assassinos. Pretendo servir de isca para a princesa Vivi e todos vocês, retornando a Alabasta por este caminho, explicou Igaron seriamente. A Baroque Works tem mais de 2.000 agentes que conhecemos, incluindo oficiais de alta patente mais fortes que o Sr. 5 e a Senhorita Valentine. E o próprio Crocodile é traiçoeiro. Sr. Robin, seu grupo é poderoso, mas por favor, mantenha-se vigilante. Apesar de ter testemunhado a força de Robin, Igaron sabia pouco sobre os agentes de alta patente. E no fim das contas, eles estavam enfrentando o próprio Crocodile, um homem infame por sua astúcia e engano, cujos planos haviam mergulhado Alabasta em um caos sem precedentes. Não havia como prever que truques insidiosos ele poderia usar. Igaron se sentia inútil, incapaz até mesmo de lidar com o Sr. 5 e a Senhorita Valentine. Esse plano de distração foi a melhor contribuição que ele poderia dar. Se a princesa Vivi conseguir retornar em segurança para Alabasta e informar sua majestade sobre o plano de Crocodile, aliado à força do Sr. Robin, Alabasta certamente poderá ser salva. Igaron acreditava nisso fervorosamente. 2.000? Os olhos de Usopp quase saltaram das órbitas ao ouvir o número. Mas então ele olhou para Robin. Mesmo com tanta gente ainda não sou páreo para mim, parceiro do soberano do céu, Usopp, o valente. Usopp estufou o peito orgulhosamente. Só depois do pânico inicial, Usopp se lembrou de que números insignificantes não representavam nada contra o Haki do Conquistador de Robin. Você tem um jeito peculiar de dizer, confiar no Haki do Robin, não é? Zoro disse com uma expressão séria, percebendo a farsa de Usopp. Da próxima vez, posso evitar usar Haki e deixar você treinar mais um pouco, acrescentou Robin, sorrindo maliciosamente para Usopp. Kug. A expressão de Usopp congelou instantaneamente, suor frio escorrendo pelo seu rosto. Não. Por favor, não faça isso, Robin. Usopp gritou com lágrimas nos olhos. Mais de 2.000 pessoas. Sem o Haki do Robin, eles me despedaçariam. Hahaha. Ao verem o terror cômico de Usopp, os outros caíram na gargalhada, até mesmo Vivi e Igaron não conseguiram conter o sorriso. A atmosfera tensa dissipou-se imediatamente. Ao ver isso, Usopp permitiu-se um sorriso quase imperceptível, o que naturalmente não passou despercebido pelo Haki da observação de Robin, fazendo sorrir também. A grande capacidade de Usopp de ler o humor e as emoções dos outros provavelmente foi um dos motivos pelos quais seu próprio Haki da observação, uma vez despertado, era tão potente. Princesa Vivi, a pose eterna para Alabasta, disse Igaron, estendendo o dispositivo para Vivi. Vivi mordeu o lábio, ciente do perigo que Igaron corria ao empreender essa missão de isca sozinho. Mas ao ver a determinação em seus olhos, Vivi soube que negá-lo lhe causaria mais dor do que a própria morte. Ambos eram pessoas dispostas a sacrificar tudo por Alabasta. Tenha cuidado, Igaron sussurrou Vivi, com a voz tremendo levemente enquanto entregava a pose eterna ao homem que fora como um tio para ela desde a infância. O homem que a acompanhará sem hesitar nesta perigosa missão de infiltração na Baroque Works. Então essa é uma pose eterna, comentou Nami, olhando para a bússola com sua agulha fixa. Graças a Robin, Nami já sabia da existência desses dispositivos. Ao contrário das log poses que registravam sequencialmente os campos magnéticos das ilhas para navegar pela Grand Line em direção à ilha final, as Eternal poses eram fixadas na assinatura magnética de uma única ilha específica que nunca mudava. Muito bem, Sr. Robin, confio a princesa Vivi aos seus cuidados, declarou Igaron, curvando-se profundamente diante de Robin. Deixe-a comigo. No mínimo não a deixarei usar essa expressão novamente, respondeu Robin com um sorriso poderoso e confiante. Vivi mordeu o lábio novamente, lembrando-se das palavras de Robin em Cabos Gêmeos. Os olhos de Nami também brilhavam de emoção. Ela sabia que as palavras de Robin eram para ela também. Jamais poderei te retribuir. Quando chegar a Alabasta, por favor, permita que minha esposa cozinhe para você, disse Igaron, com os olhos marejados enquanto olhava para Vivi uma última vez. Estou ansioso por isso, sorriu Robin. Igaron embarcou num pequeno navio carregado de manequins e partiu lentamente. Vivi o observou partir, com o coração cheio de preocupação. Nami, ao ver a expressão de Vivi, viu um reflexo de si mesma no passado. Ela colocou uma mão reconfortante no ombro de Vivi em silêncio. Não se preocupe muito. Mesmo que mandem assassinos, eles não chegarão tão rápido, comentou Usopp, tentando aliviar o clima. No segundo seguinte, bum! Uma explosão ocorreu, envolvendo instantaneamente o navio de Igaron em chamas. Usopp arregalou os olhos, boquiaberto, com suor frio escorrendo pela testa. Minha boca azarada. Não pode ser tão eficaz assim, pode? Usopp teve uma vontade desesperada de se dar um tapa. Igaron. Vivi gritou, seus olhos instantaneamente ficando vermelhos. Não se preocupe. Ele está bem, disse Robin calmamente, colocando uma mão reconfortante no ombro de Vivi. Vivi se virou, vendo a confiança firme na expressão de Robin, e inexplicavelmente sentiu seu pânico diminuir significativamente. Espere aqui, instruiu Robin. Ele ativou sua fruta Quilo e, em seguida, lançou-se em direção ao mar com uma rajada de fumaça. O mar era vasto. O Haki da observação atual de Robin não conseguia cobrir toda a área. Mas no instante em que Igaron zarpou, Robin manteve seu Haki focado no navio de Igaron. No instante da explosão, Robin localizou a presença do perpetrador. Voxax! Com uma nuvem de fumaça, Robin desapareceu. Pouco tempo depois, Robin reapareceu. Presa em suas estruturas de fumaça estava uma mulher alta e bonita com uma expressão de choque no rosto. Senhorita All Sunday.
Ao ver a mulher capturada, os olhos de Vivi se encheram de fúria e reconhecimento. Senhorita All Sunday, de quem ela é parceira? Perguntou Nami curiosa, olhando para a bela mulher. Através das explicações de Vivi, Nami e as outras agora entendiam a estrutura da Baroque Works, codinomes com o prefixo senhor, para agentes masculinos de alto escalão e com o prefixo senhorita para suas parceiras. Ela é a parceira do Crocodile. Só descobrimos a identidade do Crocodile rastreando-a. Vivi cuspiu as palavras, rangendo os dentes. Então foi ela quem atacou Igaron, a parceira do Crocodile. Ao ouvir isso, Usopp olhou fixamente para a mulher. Eu deixei você me rastrear de propósito. Caso contrário, como você teria descoberto esse segredo? Respondeu a mulher, o choque inicial se dissipando, substituído por um sorriso calmo e maduro, aparentemente imperturbável apesar de ter sido capturada pela fumaça de Hoven. Não esperava que o lendário soberano do céu, Hoven, também fosse um usuário de Akuma no Mi do tipologia. Que poder! Realmente faz jus à reputação, comentou a mulher, olhando calmamente para Hoven. Mesmo capturada, você manteve a compostura. Faz jus à sua reputação, Nico Robin, a criança do diabo, recompensa de 79 milhões de belis, respondeu Hoven calmamente, olhando para Robin. 79 milhões? Ao ouvirem a recompensa, os outros ficaram boquiabertos, chocados. Aquela mulher linda e madura possuía uma recompensa tão absurdamente alta? Mas ver alguém com uma recompensa desse valor ainda completamente indefesa diante de Hoven tranquilizou um pouco Nami e os outros. Não esperava que o lendário soberano do céu também tivesse ouvido falar do meu nome, respondeu Robin. Sua expressão oscilando quase imperceptivelmente ao ouvir seu epíteto. Você é bem famosa. A única sobrevivente do incidente Chara, afirmou Hoven, olhando diretamente nos olhos de Robin. Dessa vez, a compostura de Robin finalmente se quebrou. Sua expressão mudou drasticamente. Incidente de Chara? Nami e os outros pareceram curiosos. Uma ilha de historiadores aniquilada por um ataque de fuzileiros navais porque pesquisavam o proibido século perdido. Ela é a única sobrevivente conhecida desse evento, explicou Hoven. Suas palavras fizeram a expressão de Robin mudar repetidamente. Ao ouvir Buster Call, seu corpo inteiro começou a tremer. Os eventos daquele dia permaneceram como um profundo trauma de infância. Mesmo agora, por mais madura e serena que Robin fosse, mencionar o ocorrido trazia de volta a menina aterrorizada de 8 anos que existia dentro dela. Você se juntou ao Crocodile por causa dos ponêglifos, não foi? Alabasta possui um ponêglifo negriponeg que detalha a localização de uma das 3 armas ancestrais, Pluton. Foi por isso que Crocodile veio para Alabasta, continuou Hoven, olhando atentamente para Robin. Eu não esperava que você soubesse de todos os nossos segredos, gaguejou Robin, mordendo o lábio enquanto encarava Hoven. Já que caí em suas mãos, simplesmente me mate. Ao ouvir Buster Call e incidente de Chara novamente, Robin pareceu regredir a um estado autodestrutivo, encarando Hoven com desafio. Matar você? Então como encontraríamos o One Piece? Perguntou Hoven calmamente. Suas palavras fizeram Robin congelar, perplexo. O quê? Essa mulher pode nos levar até o One Piece? Luffy imediatamente se animou, confiando completamente nas palavras de Hoven. Os ponêglifos são divididos em textos históricos e um tipo muito especial, os 4 Road ponêglifos vermelhos. Somente reunindo os 4 Road ponêglifos é possível determinar a localização da ilha final, Logtail. Portanto, para encontrar o One Piece, é absolutamente necessário um historiador capaz de ler a escrita antiga, explicou Hoven, olhando fixamente para Robin. Mas, ela matou aquele tio de cabelo encaracolado, protestou Luffy, embora quisesse encontrar o One Piece, sua lealdade aos amigos sempre vinha em primeiro lugar. Relaxe. Ela não matou Igaron. Pelo contrário, ela o salvou. Aquela explosão obscureceu completamente a rota de fuga de Igaron, permitindo que ele retornasse em segurança para Alabasta, explicou Hoven com um leve sorriso. Ah, então você é uma boa pessoa. Junte-se a nós. Luffy sorriu instantaneamente, mudando completamente de tom. Vivi também suspirou aliviada. Por que eu deveria me juntar a vocês? Retrucou Robin, ainda preso na sombra do Buster Call, encarando Hoven com desafio. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.